Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Então, nossa aula de filosofia de hoje vai partir lá da página 293, certo? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o mito da caverna. E o que será esse mito da caverna? Que história será essa? Então, antes de a gente partir para a leitura do conteúdo de hoje e do debate sobre o assunto, eu quero que vocês assistam esse pequeno videozinho. E daqui a pouco eu volto, beleza? Platão é considerado um dos principais pensadores da história. O filósofo grego foi discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os principais problemas nas virtudes humanas. Após a morte de Sócrates, Platão decidiu se dedicar mais à filosofia e na disseminação das ideias de seu mestre. Ele então deixou como legado inúmeros ensinamentos, e pensando nisso, hoje eu trago um deles, o mito da caverna. Vamos imaginar uma caverna, onde desde a infância algumas pessoas são aprisionadas e passam toda a vida na escuridão. Elas ficam algemadas de tal modo que são forçadas a permanecer sempre no mesmo lugar e a olhar apenas para as paredes da caverna. Na entrada da caverna existe uma grande fogueira que permite que um pouco de luz exterior entre, de modo que as pessoas aprisionadas consigam ver as sombras das coisas que estão do lado de fora da caverna. Pessoas e animais passam pela entrada, e o local também é rota para entregadores e comerciantes. Como desde a infância as pessoas dentro da caverna só conseguem olhar para as paredes, elas imaginam que as sombras e os ecos vistos e ouvidos são a verdadeira realidade. Ou seja, não sabem que aquilo não passa de uma ilusão e nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Um dos prisioneiros então acorda e percebe que sua corrente está quebrada, e ele lentamente se levanta. Ele então caminha para a entrada da caverna, porém, uma luz muito forte ofusca sua visão e o deixa completamente cego por algumas horas. O tempo se passa e o prisioneiro começa a enxergar novamente, e acaba descobrindo que aquilo que parecia uma fogueira era na verdade a luz do sol. Ele sente dificuldade para enxergar, mas a sensação que estava sentindo era impronunciável. Ao sair da caverna, ele vê outras pessoas, animais, charretes de transporte e percebe a beleza de tudo que estava ali. Ele então descobre que tudo aquilo que vinha chamando de realidade não passava de sombras das imagens reais. Após essas descobertas, o rapaz então volta à caverna para contar a seus amigos as maravilhas que havia visto, a fim de libertar todos das sombras. Porém, seus amigos começam a rir de sua cara. Ninguém acredita em uma palavra sequer do rapaz, dizendo que ele está louco e que se ele não parar de falar asneira, iriam matá-lo. Nesse mito, nós somos iguais aos prisioneiros, pessoas comuns, que vivem em um mundo limitado por suas crenças e conhecimentos, muitas vezes achando que sabemos de tudo e nada temos a aprender. A caverna, para Platão, é a junção de nossos sentimentos e nosso corpo, é o nosso acervo de conhecimentos, mas que muitas vezes nos leva a equívocos e erros. Os ecos e sombras vistos de dentro da caverna são projeções da realidade. É a forma que vemos e julgamos as coisas, muitas vezes com visões preconceituosas ou opiniões pré-moldadas. E por último, a luz solar que cega o rapaz nada mais é do que a dificuldade que temos em mudar. É a nossa caminhada para o conhecimento verdadeiro, pois a mudança de opinião não é fácil. Da mesma forma que sair de uma caverna após anos na escuridão também não é. E a realidade pode ser comparada à felicidade que o rapaz teve ao ver a luz solar, a natureza e tudo à sua volta com os próprios olhos. Ao dizer que os outros prisioneiros poderiam até mesmo matar o rapaz por levar a eles a possibilidade de sair da caverna, Platão se refere à morte de Sócrates, na qual ele é condenado por corromper a juventude ateniense por suas ideias diferentes. Se usarmos esses ensinamentos nos dias de hoje, podemos ver que muitos de nós temos mais semelhança com os prisioneiros dentro da caverna do que com o rapaz que conseguiu fugir. Estamos enraizados no senso comum e o preconceito prevalece, como se fossem as correntes citadas no mito. A passagem para o conhecimento real não é fácil, e nela, muitos tentarão lhe tirar suas forças e cegar sua visão de seu foco. Porém, aqueles que não desistirem conseguirão enxergar a beleza do lado de fora da caverna. Eu continuo percorrendo este caminho. Vamos lá, gente. Como vocês já assistiram 2 vídeos falando sobre o mito da caverna, eu não vou realizar a leitura da história, certo? Mas aí quando o vídeo acabar, vocês voltam aqui e releem, certo?
como um complemento. Voltam nessa página e releem como complemento. Vamos lá. Que motivo levou o prisioneiro a sair da caverna, gente? E aí, o que é que vocês acham que levou ele a sair da caverna? Porque a caverna era a realidade que ele conhecia, né? Ele estava muito acostumado com aquilo e ele poderia muito bem ter se visto solto das correntes, mas ter ficado lá mesmo, né? Ele poderia ter ficado com medo de sair lá fora para conhecer o que era que tinha, mas não, ele decidiu sair. Então, o que é que vocês acham que fez ele sair de onde ele estava para ir conhecer lá fora? E aí? O que estava sendo percebido pelos sentidos era verdade ou engano, né? Nós estudamos na aula passada que os nossos sentidos, eles nos ajudam a conhecer o mundo. Porém, né, algumas das vezes, eles podem nos enganar, certo? Então, qual sentido eles estavam usando naquele momento que eles estavam na caverna, né? Eles estavam virados para a parede e o que era que eles viam? Somente sombras, né? Então, como eles só viam aquilo, eles acreditavam que aquilo era real, que aquilo era uma verdade absoluta. Mas a partir do momento que um deles decidiu sair, né, e viu outras coisas, ele percebeu que aquilo não era real, que aquilo não era somente uma verdade absoluta que ele achava que era. Então, a visão deles estava enganando? O que é que vocês acham? Por quê? E aí? O que aprendi com o mito da caverna? Então, gente, para pensar um pouquinho com esse mito da caverna. O que é que eu aprendi? O que é que ele me ensina? O que é que ele está querendo me dizer? Né? Será que muitas das vezes eu tenho uma opinião e eu acho que a minha opinião é a certa, que é aquilo que eu tenho aquilo como verdade? Será que às vezes eu preciso sair da minha zona de conforto e tentar outros conhecimentos, tentar conhecer outras coisas, né? Mudar a minha opinião, melhorar, né? Será que eu não estou sendo como aquele homem da caverna que, não, eu penso isso e é dessa forma e não me permito conhecer outras realidades? E aí, o que é que vocês acham? Porque, como eu falei, já pensou se ele tivesse se visto, né, solto das correntes, mas tivesse ficado lá mesmo, não tivesse saído para fora da caverna, ele não iria ter conhecido, né, o mundo real, ter visto outras coisas, né, pessoas, o ambiente, enfim. Ele ia continuar como preso, achando que as sombras eram a única realidade que ele poderia vivenciar. Tanto que, né, ele voltou lá para dizer aos colegas dele que era outra realidade, que existia outra realidade fora aquela, e eles não quiseram acreditar, porque aquilo estava muito fechadinho, né? Eles estavam dentro daquele pensamento. E na filosofia a gente estuda muito isso, né? De pensar muito sobre as coisas. Mas será que é isso? Mas será que não é? Né? Conversar, dialogar. Porque todos nós temos pensamentos diferentes, certo? Ninguém deve impor ao outro um pensamento. Eu não posso dizer que o meu pensamento é o certo e o que o seu está errado, ou que o seu está certo e o meu está errado. Não, né? A filosofia é para isso, para a gente conversar, para a gente dialogar sobre os pensamentos e nos permitir, né, conhecer o mundo, nos permitir abrir a nossa mente, né, alimentar a nossa inteligência, falando na linguagem daí. Essa parte seria para nós fazermos na sala, né, escrever um texto coletivo após a roda de conversa. Infelizmente não vai ter como a gente fazer isso agora, mas quando a gente voltar para a escola, logo com fé em Deus, a gente vai realizar esse texto coletivo, beleza? Vamos lá. Mão na massa. Lembrando que essas questões, certo, são pessoais. Vocês vão refletir aí, pensar um pouquinho. Se ficou com dúvida, pode entrar em contato comigo e perguntar. Ou então volta e assiste o videozinho novamente, certo? Para que você possa entender e responder. Vamos lá, ó. Você já parou para pensar sobre como o mito da caverna de Platão pode ter relação com cada um de nós? Na verdade, muitas coisas podem representar as sombras em nossa vida, assim como muitas coisas e pessoas podem nos ajudar a enxergar o sol, a luz, a verdade. Discuta rapidamente com o professor e com os colegas sobre esse assunto e registre no espaço a seguir em um resumo do que conversaram, tá? Então, essa questão vocês deixam também para a gente fazer na escola, certo? Então, vamos lá, o segundo, ó. Depois da discussão, reflita sobre as questões a seguir e escreva suas conclusões. Esse segundo também vocês vão deixar para responder na escola, certo? Vão responder somente o terceiro. Entendeu? Você aprendeu várias formas de começar a conhecer alguma coisa. Os 5 sentidos, o pensamento,
Essas são formas possíveis de nos conectarmos com o mundo e descobrirmos coisas novas. Agora é sua vez de mostrar como você aprendeu esses assuntos e como poderá aplicar isso em sua vida. Anote aqui. Aí você vai escrever coisas legais que aprendeu por meio dos sentidos. Eu aprendi com a visão, isso. Eu aprendi com a audição, aquilo. Com o tato, eu aprendi isso, certo? E letra B. Coisas legais que aprendeu por meio do pensamento. Você pensando e refletindo sobre. Você aprendeu o quê, né? Então, você vai registrar aí, certo? Porque nós vimos que eu posso conhecer o mundo tanto pelos sentidos quanto pelo pensamento. Eu vou usar um e vou usar o outro, certo? Por quê? Porque nem sempre os nossos sentidos vão estar totalmente certos, né? E nem sempre o nosso pensamento também vai estar totalmente certo. A gente pode mudar de opinião, pode mudar, né? Não vai ser um pensamento absoluto. Quarto, por que dessas formas você acha... dessas formas você acha que aprende mais e melhor? Represente-o com um desenho. E aí, se é pessoal também, você acha que qual desses dois lhe ajuda a conhecer mais? Você aprende mais por onde? Pelos sentidos, vendo, ouvindo, tocando? Ou você acha que aprende mais pensando sobre o assunto? Pessoal, viu? Então, gente, por hoje é só, ok? Se ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo que a tia vai tirar a dúvida de vocês, viu? Deixa a curtidazinha aí no vídeo, beleza? Se cuidem, ok? Beijo pra vocês. Não esqueçam de tirar a fotozinha quando realizar a atividade, certo? Tchauzinho e até mais!